Olá, sejam bem-vindos à primeira semana da imunoterapia. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Sara e hoje na primeira aula do nosso curso nós vamos conhecer o sistema imunológico. Bom, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar que diariamente nós podemos entrar em contato com diferentes micro-organismos que podem nos causar doenças? Como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, entre outros. Mas vocês já pararam para pensar também que mesmo estando expostos a esses micro-organismos, nós nem sempre ficamos doentes? E por que será que isso acontece? Bom, eu diria que deve existir um responsável muito importante por fornecer proteção ao nosso organismo. E que ele trabalha fortemente para combater e eliminar esses micro-organismos. Vocês já devem saber do que estamos falando. O sistema responsável pela defesa do nosso organismo é o sistema imunológico, ou sistema imune. Ele confere proteção, que é também chamada de imunidade. Esse sistema é formado por diferentes tipos de órgãos, células e moléculas que nós vamos conhecer melhor nessa aula. Começando pelos órgãos. Quais são os órgãos que fazem parte do sistema imunológico? Os principais são a pele. Ela nos fornece uma barreira física, ou seja, um obstáculo para a entrada dos micro-organismos no nosso corpo. O baço é um órgão localizado na parte superior do lado esquerdo do abdômen e é um dos locais onde ocorrem respostas do sistema imunológico. Os linfonodos são pequenos órgãos localizados em várias partes do nosso corpo e também é um dos locais onde essa resposta imunológica se inicia. O timo. É no timo que ocorre o desenvolvimento das células T, que são células muito importantes no sistema imunológico e que nós vamos conhecer melhor mais para frente. E a medula óssea. A medula óssea está presente no interior dos ossos e é na medula óssea que ocorre a produção das células sanguíneas, ou seja, as células do sangue, incluindo aquelas que fazem parte do sistema imunológico. A produção de células na medula óssea se inicia a partir de uma célula tronco hematopoética. Essa célula possui uma elevada capacidade de autorrenovação e de geração de diversos tipos celulares. Esse processo se inicia com a geração de células progenitoras, que são de dois tipos, mieloide e linfóide. A célula progenitora mieloide dá origem a diferentes tipos celulares e aqui chamamos de família mieloide. A primeira delas é o eritrócito, que é um importante componente do nosso sangue. Existem também os megacariócitos, que dão origem às plaquetas. As demais células são importantes componentes do sistema imunológico, como os monócitos, que são circulantes e quando chegam nos tecidos dão origem aos macrófagos, as células dendríticas, neutrófilos, mastócitos, eosinófilos e basófilos. A segunda célula progenitora é a linfóide. A linfóide dá origem a diversos tipos celulares que aqui chamamos também de família linfóide. São elas célula natural killer, linfócito T ou célula T e linfócito B ou célula B. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais sobre os componentes da família mieloide. Dentro dessa família, existe um grupo de células que apresentam grânulos. Esses grânulos são estruturas que contêm em seu interior substâncias inflamatórias e antimicrobianas. Essas células são os mastócitos, basófilos e eosinófilos. Quando essas células liberam esses grânulos, elas ajudam no combate de micro-organismos. Essas células, em especial, ao combate de parasitas. Existe um outro grupo de células que são chamadas células fagocíticas, e a principal função dessas células é ingerir e destruir os micro-organismos. Essas células são os macrófagos e os neutrófilos. Mas por que elas são chamadas de células fagocíticas? Porque esse processo de ingestão e destruição dos micro-organismos é chamado de fagocitose. Na fagocitose, essas células expandem sua membrana, englobam esses micro-organismos, levando-os para o seu interior, onde então elas são capazes de destruí-los.
Outra função das células fagocíticas é intensificar, ou seja, aumentar e regular a resposta do sistema imunológico. E elas podem fazer isso por meio do contato célula-célula ou liberando proteínas. Outro tipo de células importante dessa família são as células dendríticas. Uma das funções dessas células é promover reações de defesa, também pela liberação de proteínas. Mas uma função muito importante das células dendríticas é apresentar os antígenos. Mas o que são os antígenos? Os antígenos são moléculas capazes de desencadear uma resposta do sistema imunológico. Geralmente, eles estão presentes na superfície dos micro-organismos. E nós dizemos que eles são únicos, ou seja, micro-organismos diferentes apresentam antígenos diferentes. Mas como essas células dendríticas apresentam esses antígenos? Elas reconhecem e capturam os micro-organismos. No seu interior, elas os processam, formando partículas menores, que são os antígenos, e então os apresentam para outras células do sistema imunológico. Na família linfóide, nós temos outros diferentes tipos celulares muito interessantes. A primeira delas são as células NK. N de natural, porque elas são prontas para agir, já estão diferenciadas na circulação. E K de killer ou assassinas, porque elas matam as células infectadas por micro-organismos. Um outro grupo de células da família linfóide são os linfócitos. São linfócitos T, que sofrem um processo de maturação no timo, e os linfócitos B, que foram conhecidos por o seu processo de maturação na bolsa de Fabrícios presente em aves. No entanto, nos seres humanos, esse processo ocorre na medula óssea. Esses dois tipos celulares apresentam uma característica em comum, que são os receptores de antígenos. Mas o que são esses receptores? Receptores são estruturas presentes na superfície das células que são capazes de reconhecer e se ligar a um ligante, por exemplo, um antígeno presente nos micro-organismos. Nós podemos fazer uma analogia com receptor sendo uma fechadura e o ligante sendo a chave. Assim como na chave e na fechadura, receptor e ligante precisam interagir e ser complementares entre si para gerar uma resposta. Duas propriedades muito importantes dos receptores de antígenos são especificidade e diversidade. Especificidade diz respeito à capacidade do receptor de se ligar especificamente a um antígeno complementar a ele. Mas no nosso corpo nós estamos expostos a diferentes tipos de micro-organismos. Então, precisamos ter diferentes tipos de receptores para gerar uma resposta imune. Sendo assim, nós temos a diversidade, ou seja, não temos apenas um tipo de receptor, mas sim vários capazes de interagir de forma específica a cada antígeno complementar. Nos linfócitos T, o receptor de antígeno é chamado TCR, ou receptor de célula T. Os linfócitos T são capazes de secretar proteínas, matar células infectadas por micro-organismos e regular a resposta imunológica, impedindo que ela saia do controle. Já os linfócitos B têm como receptores de antígeno o BCR, ou receptor de célula B. Essas células são responsáveis pela produção de anticorpos, podendo ser eles ancorados à superfície da célula, que são os denominados BCR, ou ainda secretados, que é o que comumente conhecemos apenas como anticorpos. Bom, a Sara já começou a falar então de uma das principais moléculas do sistema imunológico, que são os anticorpos, produzidos pelos linfócitos B. Vou falar agora especificamente daqueles anticorpos que são secretados por essas células. Qual é a função dos anticorpos? Bom, eles são capazes de reconhecer antígenos, neutralizar as células que apresentam esses antígenos e marcar essas células para eliminação. E como é um anticorpo? Sua estrutura é formada basicamente por duas regiões. A região constante, que recebe esse nome porque ela apresenta pouca variação entre os diferentes tipos de anticorpos. E a região variável, que, como o nome já diz, varia
entre os diferentes tipos de anticorpos. É nessa região que vai ocorrer o reconhecimento do antígeno. Bom, mas vocês podem estar se perguntando, como assim diferentes tipos de anticorpos? O que acontece é o seguinte, existem diferentes tipos de células B, que nós chamamos de diferentes clones de células B. Cada clone de célula B irá produzir um tipo de anticorpo. Esse anticorpo irá reconhecer especificamente um tipo de antígeno. Resumindo todos os conceitos que vimos nessa aula, diariamente estamos expostos a diferentes tipos de micro-organismos que podem nos causar doenças. Entretanto, nosso sistema imunológico trabalha para impedir que fiquemos doentes. Nossa primeira barreira de proteção é a pele, que impede a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Mas às vezes pode ocorrer de alguns micro-organismos invadirem essa barreira. Nesse caso, eles encontram uma primeira linha de defesa composta por diferentes tipos celulares que vimos nessa aula. Eles são mastócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, células NK e células dendríticas. Todas essas células trabalham de uma forma inespecífica, ou seja, elas conseguem reagir independente do micro-organismo que está invadindo. Esse tipo de defesa é chamado inespecífica e faz parte da imunidade inata. Ainda assim, se essa primeira linha de defesa não for suficiente, nós temos uma proteção extra, que é composta principalmente pelos linfócitos. Nesse caso, a resposta é específica. Neste caso, os micro-organismos são capturados pelas células dendríticas, processados e os antígenos apresentados aos linfócitos, que vão reconhecer e gerar uma resposta específica, como no caso a liberação de proteínas pelos linfócitos T ou produção e liberação de anticorpos pelos linfócitos B. Essas duas respostas são uma defesa específica que fazem parte da imunidade adaptativa. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer melhor a imunidade inata e adaptativa. Fiquem ligados!